Ei! Espero que se encontrem bem. Hoje queria-vos falar um bocadinho do ajuste. Eu acho que é um dos tópicos que mais dificuldades traz ao início. E, portanto, eu queria hoje deixar algumas dicas para encontrar um bom ajuste. Pedi aqui ajuda ao meu assistente, o meu filho. Aliás, este é o meu neto. E então, o ajuste, primeiro, se calhar vamos começar pela altura. Isto está para o meu filho e não para o meu neto, mas por acaso até serve. O ajuste em altura deve ser feito, ou seja, este deve ser feito tendo em conta o topo da coxa do bebê. Não deve estar nem aqui, se a coxa dele está ali, o topo da coxa, nem deve estar toda aberta em altura se a coxa está aqui e a fralda está a fechar ali. Deve estar mais ou menos, depende das fraldas, obviamente, mas mais ou menos pelo topo da coxa. Por acaso esta até está perfeita assim, para o meu modelo. Depois, em relação ao ajuste em altura, deve estar assim, virado para cima. Conseguem perceber? Portanto, as molas de cima estão sobre as de baixo. Para quê? Para quando vocês fecham, duas coisas. Permitir que a fralda seja ajeitada assim. Portanto, esta dobra seja ajeitada assim, para maior conforto do bebê. E, por outro lado, para não terem fugas de contacto. Na calça, por exemplo, ou na colã. Se vocês estiverem assim, mais facilmente ganham aqui assim um espaço, assim um levantamento. E então, convém estar sempre para cima. É assim que o ajuste deve ser feito. Ora bem, a fralda reutilizável deve ter o formato de um T. Deve ter mais ou menos o formato de um T. Ok? Não é assim, nem nada que se pareça com isto. Ok? Isto é desconfortável, não permite... Se calhar em bebês muito pequeninos, vocês não vão notar diferença porque eles também estão muito tempo sentados, não é? Mas o bebê começa a querer sentar-se e tudo mais. Isto deve ser super desconfortável. Portanto, encaixem sempre isto assim para dentro. Isto deve ser mais ou menos um T. Tendo em conta que devem sempre enfiar, aconchegar as virilhas nas virilhas do bebê. Portanto, ali e não aqui. Ok? Devem estar os elásticos junto às virilhas. Há quem, para conseguir logo isso, faça isto. Ou seja, faça assim uma espécie de uma concha. Eu não faço. A fralda é posta assim, fecho e depois então aconchego o resto que falta. Se vocês tiverem um bebê como o meu, que é assim, com uma grande coxa, mas não tão grande barriga, vocês podem sentir necessidade de desencontrar molas. Não tem problema nenhum. Ou seja, o que é que eu quero dizer com desencontrar molas? Portanto, vocês colocam a virilhazinha para dentro, devem sempre passar aqui um dedo, ok? Deve passar um dedo, não deve estar com uma folga assim, mas também não deve estar a comprimir a perna do bebê. Deve passar um dedo e aqui em cima devem passar dois. Eu já vos... esta fralda em particular não vai dar para perceberem muito bem a questão do desencontrar molas, porque ela tem aqui este elástico que aconchega a fralda à barriga. Mas há fraldas, aliás, a maioria delas não tem este elástico, portanto imaginem que esta é uma dessas. A questão de desencontrar as molas. Se vocês tiverem um bebê com uma coxa muito magra ou muito gorda, que é o meu caso, uma coxa muito grande e uma barriga que não acompanha a largueza da coxa, eu muitas vezes vejo-me obrigada a fecho, imaginem, aqui, para ter conforto para o bebê. Aqui estou a dar folga a mais, mas só para perceberem. Para dar conforto ao bebê e depois tenho que desencontrar a mola. Então o que é que eu faço? Ajusto onde ela está confortável aqui. Ok? Desculpem, não era isto. Era isto, era. Estou baralhada. Ajusto até ficar confortável ali, mas depois tenho que ajustar com a mola mais de dentro, mais para ali. Ou seja, nesta fralda em particular não dá para perceber. Ou seja, aqui fica confortável, para não apertar demasiado ao bebê, mas depois aqui à frente, como eu fico com uma grande folga, eu tenho que apertar ali
mais ao centro, estão a ver? O que é importante quando fazem o desencontro de molas para o bebê ficar mais confortável? É importante que mantenham a simetria nas duas pernas. Ou seja, vocês têm que garantir que a mola que está mais por dentro está simétrica dos dois lados. Portanto, esta se fecha na mola número 3, deste lado fecha na mola número 3 e não na quarta nem na quinta, ou na segunda. Depois, se tiverem que ajustar de facto aqui na barriga, ajustam com esta, e estas então já não têm que ficar simétricas. Podem ter necessidade só de apertar mais uma mola e não ter necessidade de apertar com a do outro lado. Mas desde que as demais de dentro estejam simétricas e o bebê esteja confortável, não há problema. Quando vocês estão a colocar, tenham atenção a não fazer tipo, ok? Esticar aqui muito de um lado. Por acaso estas molas são bem fortes. Mas há fraldas, pronto, era isto que eu queria explicar. Há fraldas que salta logo a mola em altura. Portanto, vocês não querem dar-lhe um puxão, vocês querem ajeitar, não é? Delicadamente, e depois então, quando estão a ajeitar, portanto, quando estão a puxar, não deem um puxão. E depois, quando estão para fechar as abas, devem dar-lhe assim só um ligeiro puxãozinho. Pá, não é arrancar a fralda ao garoto, é só mesmo dar assim um ligeiro esticãozinho e fixar. Porquê? O que é que acontece? Muitas vezes a fralda está a ser posta e as pessoas fazem assim e não assim. E a fralda não fica da mesma maneira. Experimentem e veem que não fica da mesma maneira. A ideia era que vocês percebessem assim as coisas básicas do ajuste das fraldas. Para evitar não só pernas estranguladas, fugas, porque temos aqui buracos, ou temos aqui dedos a mais, ou temos muito espaço aqui. Acontece, a minha é um problema, tenho sempre de desencontrar, quase sempre, nesta fralda em particular, não por causa dos elásticos. Pronto, se eu tivesse de desencontrar, era agora que eu ia fazer. Se eu notasse que estava aqui uma grande folga, não era isto que eu queria fazer, era só isto. Apertava aqui uma deste lado. Ou seja, não está simétrica visualmente, mas aqui está simétrica no conforto do bebê. Depois ajeitam isto para dentro, ajeitam a virilha, passam o dedo, passam o outro dedo, ok, está tudo confortável. Alguma dúvida? Olhem, deixem. Tchau!